Já parou para pensar que 90% do que você teme nunca vai acontecer? Você sabia que a maior parte do medo e da ansiedade que sentimos não vem dos eventos reais em nossas vidas, mas de como os percebemos? É um conceito que os antigos filósofos estoicos dominaram há mais de 2000 anos, mas parece mais relevante do que nunca no mundo acelerado e constantemente conectado de hoje. Em uma época em que a incerteza é uma constante, desde os desafios da carreira até os relacionamentos pessoais, não é apenas um luxo aprender a lidar com o medo e a ansiedade, é uma necessidade. Este vídeo explorará 5 estratégias específicas baseadas na sabedoria estoica que o ajudarão não apenas a enfrentar essas emoções, mas a transformá-las em ferramentas para crescimento e resiliência. Estes são métodos atemporais praticados por grandes pensadores e líderes ao longo da história. Estratégias que foram testadas e integradas na vida diária de pessoas bem-sucedidas, trazendo mudanças profundas e duradouras. Antes de mergulharmos dentro, escreva aqui nos comentários: hoje decido encarar o caos dentro de mim. Não pule nenhuma parte do vídeo, pois cada estratégia se constrói sobre a próxima. E no final, você terá as ferramentas para enfrentar o medo e a ansiedade com confiança e viver uma vida ancorada na força e na clareza. Vamos começar e descobrir como superar seu medo e ansiedade e retomar o controle de sua vida. Muitas das vezes parecem hóspedes indesejados em nossas vidas, aparecendo sem ser convidados e permanecendo mais do que deveriam. Mas você já parou para se perguntar o que essas emoções realmente são? Os estoicos te diriam que o medo e a ansiedade não são os monstros que imaginamos, mas sim mensageiros, sinais que destacam nossos julgamentos sobre o mundo e as coisas que valorizamos. Entendê-los é o primeiro passo para gerenciá-los. Imagine que você está em um palco prestes a fazer um discurso. Seu coração acelera, suas palmas transpiram e sua mente começa a espiralar com "e se? E se eu esquecer minhas palavras? E se eles rirem? E se eu falhar?" Os estoicos parariam e perguntariam: por que essa situação lhe causa ansiedade? Marco Aurélio, um imperador romano e um dos maiores mestres do estoicismo, acreditava que não é a situação em si que o preocupa, mas sua percepção dela. Ele escreveu: se você está angustiado por qualquer coisa externa, a dor não é devido à coisa em si, mas à sua estimativa dela, e você tem o poder de revogá-la a qualquer momento. O medo, de acordo com o estoicismo, surge quando imaginamos perder algo que valorizamos: nossa reputação, nossa segurança ou nosso conforto. A ansiedade, seu primo próximo, surge quando antecipamos essa perda antes mesmo que ela aconteça. Ambas as emoções se alimentam da incerteza, ampliando o desconhecido em algo aterrorizante. Mas é aqui que a sabedoria estoica brilha. Eles nos ensinam que não temos que ser governados por esses sentimentos. Em vez disso, podemos interrogá-los, entender suas raízes e decidir se eles merecem nossa atenção. Uma das lições mais profundas do estoicismo é a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Epicteto, um ex-escravo que se tornou filósofo, disse simplesmente: algumas coisas dependem de nós e algumas coisas não dependem. Você não pode controlar como os outros reagirão ao seu discurso, o tempo no dia de um evento importante ou as reviravoltas da vida. Mas o que você pode controlar é sua própria mente, como você pensa sobre essas situações e como você escolhe responder. Quando o medo e a ansiedade aparecerem, os estoicos nos encorajariam a nos perguntar: isto está ao meu poder? Se não está, então por que desperdiçar energia preciosa se preocupando com isso? Imagine carregar uma sacola pesada cheia de coisas que você não pode usar ou precisar. É assim que é carregar ansiedade sobre coisas que você não pode controlar. Deixar ir esse peso não é apenas libertador, é transformador para a vida. Mas e as coisas que podemos controlar? O estoicismo não encoraja a aceitação passiva do destino. Pelo contrário, nos incentiva a assumir a responsabilidade por nossas ações e pensamentos. Se o medo surge da sua crença de que você não está preparado para um desafio, então se prepare. Se a ansiedade decorrer da incerteza,
Concentre-se nos passos que você pode tomar para navegar por ela. Os estoicos acreditavam em viver ativamente, não reativamente. E essa mentalidade proativa pode desmantelar o medo antes que ele se instale. Há outro aspecto que os estoicos entenderam profundamente: o papel dos valores. O medo muitas vezes sinaliza um desalinhamento entre o que valorizamos e o que focamos. Estamos excessivamente preocupados com as opiniões dos outros? Estamos nos apegando muito aos bens materiais ou momentos futuros de conforto? Sêneca, outro proeminente pensador estoico, nos lembra que aquele que teme a morte jamais fará nada digno de um homem vivo. Isto não significa que devemos desconsiderar o medo inteiramente, mas sim examiná-lo. Ele nos aponta para algo trivial ou algo significativo? Ao nos ancorarmos em princípios estoicos, começamos a ver o medo e a ansiedade pelo que são, não forças insuperáveis, mas convites para refletir e crescer. Eles nos pedem para reavaliar nossas prioridades, ajustar nossas percepções e focar no que realmente importa. Quando enfrentamos essas emoções com uma mentalidade estoica, reivindicamos nosso poder. Paramos de ser recipientes passivos de nossos sentimentos e nos tornamos participantes ativos em nossas vidas. Então, da próxima vez que o medo ou a ansiedade começarem a bater à sua porta, pause e pergunte a si mesmo: do que eu realmente tenho medo? Isso está sob meu controle? Estou me concentrando no que realmente importa? Estas são as perguntas que os estoicos fariam, e suas respostas são a chave para transformar o medo em uma ferramenta de crescimento. Ao abraçar essa perspectiva, podemos começar a viver com maior paz, clareza e propósito, livres das correntes de preocupações desnecessárias. É incrível o quanto nossos pensamentos moldam nossa realidade. Duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação, e ainda assim, uma se sente calma enquanto a outra se sente consumida pela ansiedade. Qual é a diferença? Não é a situação, é a percepção que tem dela. Essa ideia está no centro do estoicismo. Os antigos estoicos acreditavam que a maneira como interpretamos o mundo determina como o experimentamos. E ao dominar nossas percepções, podemos mudar a forma como respondemos aos desafios da vida. Imagine que você está preso em um engarrafamento. Você não pode controlar os carros ao seu redor ou o relógio, mas você pode controlar como interpreta a situação. Uma perspectiva pode ser frustração. Isto está arruinando meu dia. Outra pode ser gratidão. Pelo menos tenho esse tempo para ouvir meu podcast favorito. O evento não muda, mas sua percepção sobre ele muda. Essa mudança, por menor que pareça, pode transformar completamente seu estado emocional. Epicteto tinha uma maneira poderosa de explicar isso. Ele disse que o que incomoda as pessoas não são as coisas em si, mas seus julgamentos sobre essas coisas. Pense nisso por um segundo. Não é o engarrafamento, a oportunidade perdida ou o comentário rude que nos incomoda. É o significado que atribuímos a essas experiências. Quando aprendemos a questionar esses julgamentos, retomamos o controle sobre como nos sentimos. O estoicismo nos ensina a aplicar este princípio aos maiores desafios da vida. Imagine perder um emprego. À primeira vista, isso pode parecer devastador, e é natural sentir medo ou tristeza. Mas os estoicos nos encorajariam a perguntar se há outra maneira de ver isso. Talvez perder este emprego crie espaço para novas oportunidades. Talvez seja uma chance de realinhar sua vida com o que realmente importa. Reformular sua percepção não faz o desafio desaparecer, mas muda a forma como você navega por ele. A beleza deste princípio estoico é que ele nos capacita a escolher como respondemos ao mundo. Ele nos lembra que nossas percepções não são fixas, são maleáveis. Sêneca, outro estoico proeminente, disse que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Muitas vezes deixamos nossas mentes espiritualizarem, transformando pequenos contratempos em catástrofes massivas. Mas ao nos ancorarmos no pensamento racional, podemos parar essa espiral em seu caminho. Uma maneira prática de fazer isso é pausar sempre que você se sentir sobrecarregado. Em vez de reagir imediatamente, respire fundo e pergunte a si mesmo:
Que história estou contando a mim mesmo sobre esta situação? Às vezes, simplesmente identificar a narrativa em sua cabeça pode ajudá-lo a perceber que ela é exagerada ou inútil. A partir disso, você pode escolher conscientemente uma nova perspectiva mais forte. Esta prática de reenquadramento não é sobre fingir que tudo está bem quando não está. O estoicismo não é sobre otimismo cego. É sobre ver as coisas claramente e escolher uma resposta que se alinha com seus valores e objetivos. Marco Aurélio frequentemente se lembrava de se concentrar no que poderia fazer no momento presente, em vez de se perder no medo ou no arrependimento. Ele escreveu: "Não deixe sua reflexão sobre toda a vida o esmagar. Mantenha-se concentrado na situação presente." Os estoicos também entendiam que a percepção pode transformar a adversidade em oportunidade. Um fracasso pode ser visto como um beco sem saída ou como uma lição. Uma rejeição pode parecer uma perda ou um redirecionamento para algo melhor. Ao mudar nossa perspectiva, assumimos a propriedade das nossas experiências, não importa o quão difíceis sejam. Quando você começa a ver sua percepção como uma ferramenta, você percebe quanto poder você tem sobre seu estado emocional. A vida sempre lançará desafios em seu caminho. Isso é inevitável. Mas o que está dentro do seu controle é como você interpreta esses desafios. E como os estoicos diriam, dominar isso é a chave para dominar a si mesmo. Você já percebeu quanto do seu tempo é gasto em qualquer lugar, menos aqui, neste momento? Sua mente pode estar repetindo uma conversa de ontem, ou imaginando cenários sobre o que pode acontecer amanhã. É como se nossos pensamentos estivessem constantemente nos puxando para longe do único lugar onde a vida realmente está acontecendo. No presente. Os estoicos entenderam isso e acreditavam que a verdadeira paz e clareza só podem ser encontradas quando nos ancoramos no agora. Imagine isso. Você está sentado em sua mesa trabalhando em um projeto, mas em vez de se concentrar na tarefa em mãos, seus pensamentos estão saltando entre o que você não terminou na semana passada e a montanha de coisas que você precisa fazer amanhã. Essa conversa mental cria estresse, não por causa do trabalho em si, mas porque você está dividindo sua atenção entre momentos que nem existem mais ou ainda não aconteceram. Marco Aurélio, o imperador filósofo, disse simplesmente: confine-se ao presente. Essa ideia de permanecer presente é enganosamente simples. Não significa ignorar o passado ou nunca planejar o futuro. Os estoicos não defenderam a imprudência ou o esquecimento. Em vez disso, eles ensinaram que nossa energia é melhor gasta naquilo que podemos controlar agora mesmo, neste momento exato. O passado é imutável e o futuro é imprevisível. O que fazemos no presente é a única coisa que verdadeiramente molda nossas vidas. Reserve um momento para pensar sobre o quanto a ansiedade decorre de arrependimento ou antecipação. Você pode estar revivendo um momento constrangedor de uma semana atrás, desejando ter dito algo diferente. Ou talvez você esteja preocupado com uma decisão futura, se reproduzindo infinitamente em cenários "e se" em sua cabeça. Os estoicos o encorajariam a pausar e se perguntar: o que está ao meu poder agora? Epicteto, um dos grandes professores do estoicismo, nos lembrou que o presente é o único momento em que podemos agir, em que podemos fazer escolhas. E permanecer presente não reduz apenas a ansiedade, mas melhora sua experiência de vida. Com que frequência corremos pelos nossos dias sem realmente percebê-los? Estamos tão ocupados marcando tarefas e nos preocupando com o que vem a seguir que esquecemos de apreciar as pequenas coisas: o calor da luz solar em nossa pele, o som do riso ou a satisfação de concluir bem uma tarefa. Os estoicos acreditavam que, ao habitar plenamente o momento presente, podemos encontrar alegria e significado mesmo nas atividades mais mundanas. Uma prática que os estoicos usavam para permanecer fixados no presente era o que podemos chamar de atenção plena hoje. Eles se lembravam de se concentrar na tarefa em mãos, não importa quão simples ou complexa ela fosse. Marco Aurélio se aconselhou a fazer cada ato de sua vida como se fosse o último ato de sua vida. Isso não significa viver com urgência constante,
mas simplesmente abordar cada momento com cuidado e intenção. Mesmo algo tão comum como comer uma refeição ou ter uma conversa se torna mais rico quando você está totalmente presente. Outra ferramenta estoica poderosa é dividir situações opressivas em partes menores e gerenciáveis. Em vez de se preocupar com tudo o que precisa ser feito, concentre-se no próximo passo. Sêneca sugeriu que nunca devemos deixar toda a vida nos esmagar. Ao lidar com uma coisa de cada vez, não apenas progressamos, mas também evitamos a paralisia que vem com o pensamento excessivo. Viver no presente também significa aceitar o momento como ele é, sem resistir ou desejar que fosse diferente. Se estiver chovendo, deixe chover. Se houver um atraso, use esse tempo para outra coisa. Os estoicos acreditavam que lutar contra a realidade só aumenta nosso sofrimento. Em vez disso, abraçar o presente nos alinha com o fluxo da vida. E ao encontrar um tipo de liberdade, nem sempre é fácil permanecer presente. Nossas mentes estão programadas para vagar, e a vida moderna nos atrai a atenção em 1 milhão de direções. Mas os estoicos nos ensinam que retornar ao agora é como fortalecer um músculo. Fica mais fácil com a prática. Comece pequeno. Na próxima vez que você sentir seus pensamentos se desviando para o passado ou futuro, traga-os suavemente de volta para onde você está. Perceba seus arredores, sua respiração ou a tarefa à sua frente. Este ato simples pode transformar seu relacionamento com o tempo e consigo mesmo. Ao nos concentrarmos no presente, reivindicamos nosso poder. Paramos de ser prisioneiros do que foi ou do que poderia ser, e em vez disso, nos envolvemos totalmente com o que é. Como Marco Aurélio sabiamente disse, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E os pensamentos de maior qualidade são aqueles enraizados no aqui e agora. Antes de continuarmos com as próximas estratégias, peço que preste atenção. Pause por um momento. O que estamos construindo aqui não é entretenimento, é um laboratório mental. Um lugar onde você treina sua mente como um atleta treina o corpo. Cada vídeo é uma sessão de treino. E você é o atleta. Por isso, se você está levando isso a sério, clique no botão de inscrição. Não por mim, mas porque é assim que você garante que esse treino mental continue aparecendo na sua rotina, toda semana, sem falhas. E deixe um comentário dizendo, eu treino minha mente. Isso me mostra você está realmente comprometido a encarar seu caos interior. E me dá combustível para continuar aprofundando nesse trabalho. Agora, vamos para a próxima estratégia, e essa aqui vai virar seu jogo completamente. Você já percebeu com que frequência evitamos pensar no pior cenário? É quase como se acreditássemos que, ao não imaginar, podemos de alguma forma evitar que aconteça. Mas aqui está o problema. Evitar esses pensamentos não nos protege. Na verdade, pode nos deixar mais ansiosos, porque o desconhecido parece maior em nossas mentes. É aqui que entra em jogo uma das práticas estoicas mais profundas. A visualização negativa. Não se trata de ser pessimista ou de se deter em resultados ruins. É sobre se preparar mental e emocionalmente para que o medo não controle mais você. Imagine que você está planejando um evento importante, como um casamento ou uma apresentação de negócios. O pensamento de algo dar errado, mau tempo, falhas técnicas, um detalhe esquecido, pode lhe enviar para uma espiral de ansiedade. Os estoicos encorajariam você a enfrentar esses medos de frente, não para se assustar, mas para diminuir seu poder. Sêneca, um dos maiores pensadores estoicos, escreveu: ele rouba o poder dos males atuais àquele que percebeu sua chegada de antecedência. Em outras palavras, quando calmamente consideramos o que poderia dar errado, despimos essas possibilidades de sua capacidade de nos dominar. A visualização negativa envolve imaginar intencionalmente o pior cenário. Mas aqui está a chave. É feito de um lugar de calma, não de pânico. Você pensa no que poderia acontecer e como você responderia. Por exemplo, se você está preocupado em perder um emprego, você pode se perguntar: o que eu faria se isso acontecesse? Como eu administraria financeiramente? Que oportunidades isso poderia abrir?
Ao confrontar a possibilidade, você começa a ver que não é tão catastrófico quanto parece, quando é apenas um medo não dito à espreita no fundo da sua mente. Essa prática não apenas o prepara para os desafios da vida, mas também tem um efeito colateral surpreendente: gratidão. Quando você imagina perder algo importante como sua saúde, sua casa ou um ente querido, faz você apreciar essas coisas ainda mais no presente. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, frequentemente refletia sobre a impermanência da vida como uma forma de permanecer com os pés no chão. Ele se lembrou de que tudo o que temos é emprestado, não possuído. Ao praticar a visualização negativa, aprendemos a valorizar o que temos enquanto o temos. Há uma história muitas vezes associada com pensadores estoicos sobre como eles viveriam periodicamente como se tivessem perdido tudo. Seneca, por exemplo, passava dias comendo apenas a comida mais simples e vestindo as roupas mais rústicas, perguntando a si mesmo: é isso que eu temo? Este exercício o ajudou a perceber que mesmo as piores circunstâncias não eram tão ruins quanto ele imaginava. Deu-lhe confiança de que ele poderia suportar qualquer coisa que viesse em seu caminho. Agora você deve estar se perguntando: imaginar resultados ruins não te deixa mais ansioso? Pode parecer contraintuitivo, mas o oposto é verdadeiro. Quando você pratica a visualização negativa, você passa de medos vagos e esmagadores para cenários específicos e gerenciáveis. É como acender as luzes em um quarto escuro. As sombras que pareciam tão aterrorizantes são reveladas como móveis comuns. Em vez de ser paralisado por "e se", você começa a perguntar: então, como eu lidaria com isso? Essa prática também treina sua mente para ser mais resiliente. A vida é imprevisível. As coisas dão errado em algum ponto. Mas se você já imaginou e se preparou para esses momentos, eles perdem o seu ferro. Você para de ver os contratempos como insuperáveis e começa a vê-los como desafios que você está pronto para enfrentar. Epicteto colocou bem: as dificuldades são coisas que mostram a uma pessoa o que ela é. Visualização negativa não é sobre esperar o pior. É sobre estar pronto para isso. É como carregar um guarda-chuva em um dia nublado. Você espera não precisar, mas está preparado se fizer. Essa preparação não te deixa ansioso. Te dá confiança. Você sabe que qualquer coisa que venha ao seu caminho, você tem as ferramentas para lidar com isso. Então, como você pratica isso? Comece pequeno. Reserve alguns minutos a cada dia para pensar em algo que você teme. Talvez seja um projeto dando errado, uma despesa inesperada ou uma conversa difícil. Visualize em detalhes, não apenas o problema, mas sua resposta. O que você faria? Como você se adaptaria? E conforme você faz este exercício, lembre-se de suas forças e recursos. Com o tempo, você verá que esses medos perdem sua força e você ganha uma sensação de calma e controle. A beleza da visualização negativa é que ela é prática e filosófica. Ela ajuda você a se preparar para os desafios da vida, ao mesmo tempo que o ensina a apreciar as bênçãos da vida. Os estoicos entenderam que, ao enfrentar nossos medos diretamente, nós nos libertamos de suas garras. E ao fazer isso, encontramos um senso mais profundo de paz, gratidão e resiliência. A resiliência não é algo com que você nasce, é algo que você constrói. E muitas vezes é construída nos momentos em que a vida mais o desafia. Pense em uma época em que você enfrentou um obstáculo significativo. Talvez tenha sido perder um emprego, lidar com um relacionamento difícil ou enfrentar um fracasso pessoal. Na época, poderia ter parecido opressivo, até impossível. Mas olhando para trás, você provavelmente verá que essas experiências o moldaram. Elas revelaram sua força e sua capacidade de suportar. Isso, em sua essência, é o que os estoicos acreditavam. A resistência é a base da resiliência. Os estoicos tinham uma maneira única de olhar para as dificuldades. Em vez de vê-las como retrocessos, eles as viam como oportunidades de crescimento. Seneca famosamente disse: nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrenta a adversidade, pois não tem permissão para provar a si mesmo. Os desafios, ele argumentou, são o que afiam nosso caráter.
Assim como uma lâmina fica mais afiada com o atrito, nos tornamos mais fortes através das lutas que suportamos. Considere como isso acontece na vida real. Pense em um atleta treinando para uma maratona. O processo não é fácil. Corridas longas, músculos doloridos, dias em que a motivação parece inexistente. Mas através da dor e do esforço, sua resistência cresce. O mesmo é verdadeiro para nossa resiliência mental e emocional. Cada vez que enfrentamos uma dificuldade e escolhemos não desistir, nos tornamos mais bem equipados para lidar com o próximo desafio. Os estoicos eram filósofos práticos e não falavam apenas sobre resiliência, eles a viviam. Epicteto, por exemplo, nasceu na escravidão e enfrentou dificuldades inimagináveis, mas não deixou que suas circunstâncias o definissem. Em vez disso, concentrava-se no que podia controlar, sua mentalidade e suas ações. Ele ensinou a seus alunos que nem sempre podemos escolher nossas circunstâncias, mas sempre podemos escolher como responder a elas. As dificuldades são coisas que mostram a uma pessoa o que ela é, ele disse. Em outras palavras, a adversidade revela nosso verdadeiro caráter. Um dos princípios estoicos-chave é se preparar para as dificuldades com antecedência. Eles chamaram isso de premeditação de males. Envolve imaginar desafios potenciais e considerar como você pode responder. Essa prática não é sobre se deter em possibilidades negativas, é sobre construir fortitude mental. Ao se preparar para dificuldades, é menos provável que você seja pego desprevenido quando elas surgem. E quando você já se visualizou durante tempos difíceis, você está mais confiante em sua capacidade de enfrentá-los. De outra forma, os estoicos construíam resiliência ao aceitar o desconforto voluntário. Sêneca, por exemplo, viveria periodicamente como se fosse pobre, comendo comida simples e usando roupas simples. Ele queria se lembrar de que, mesmo nas piores circunstâncias, ele poderia suportar. É essa a condição que eu tanto temia? Ele perguntaria. Essa prática não só fortaleceu sua resiliência, mas também reduziu seu medo de perder conforto e luxo. Quando você sabe que pode lidar com o desconforto, você para de ter medo dele. A resistência também nos ensina paciência. Os estoicos entenderam que nem todos os desafios podem ser superados rapidamente. Às vezes, a única saída é através. Marco Aurélio escreveu frequentemente sobre a importância da perseverança. Ele se lembrou de abordar as tarefas de cada dia, não importa quão difíceis sejam, com disciplina e foco. Resistir e persistir, ele escreveu. Esta é a filosofia da vida. É fácil romantizar a resiliência, mas a verdade é que construí-la não é glamouroso. É bagunçado, desconfortável e muitas vezes frustrante, mas também é profundamente recompensador. Toda vez que você supera um momento difícil, você prova a si mesmo que é capaz. Você aprende que a dor, seja física ou emocional, é temporária. Você acaba descobrindo que os contratempos não precisam te definir. Eles podem te refinar. Os estoicos não viam a resiliência como um objetivo final, mas como uma prática contínua. A vida continuará a nos testar, às vezes de maneiras que jamais iremos poder prever. Que ao abraçarmos a resistência, nos tornamos mais fortes a cada desafio. Paramos de temer as dificuldades e começamos a vê-las como oportunidades para crescer. Você já se sentiu paralisado pela necessidade de alcançar um certo resultado? Talvez você tenha destinado sua energia em um projeto, um relacionamento ou uma meta pessoal, apenas para se encontrar obsessivamente preocupado se tudo irá funcionar do jeito que você esperava. É exaustivo, não é? Que o medo do fracasso ou da decepção pode roubar sua paz de espírito. Mas, e se você pudesse deixar ir essa pressão e simplesmente concentrar-se no processo em si? Os estoicos acreditavam que isso não é apenas possível, mas essencial para viver uma vida plena. No centro do estoicismo está a ideia de que, enquanto podemos controlar nossas ações, não podemos controlar seus resultados. Epicteto simplesmente define: algumas coisas dependem de nós e algumas coisas não são. Seu esforço, sua preparação e sua atitude. Estas estão sob seu controle. Mas os resultados dependem de inúmeros fatores, muitos dos quais estão completamente fora de sua influência.
Reconhecer essa distinção é libertador. Libera você do fardo de se preocupar com o que você não pode mudar e permite que você canalize sua energia para o que você pode. Pense em um artista trabalhando em uma pintura. Ele despeja seu coração e alma nas pinceladas. Mas uma vez que a pintura está completa, como os outros a percebem, está fora de suas mãos. Será admirada ou criticada? Os estoicos diriam que isso é irrelevante. O que importa é que o artista deu seu melhor esforço e permaneceu fiel à sua visão. O mesmo se aplica a qualquer esforço na vida. Seja você se candidatando a um emprego, treinando para uma maratona ou começando um novo negócio. Seu trabalho é dar o seu máximo, não se agarrar a um resultado específico. Mas se desligar dos resultados não significa que você deve parar de se importar. Na verdade, é o oposto. Significa se importar profundamente com o que você está fazendo, enquanto aceita que o resultado não é inteiramente seu para determinar. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, muitas vezes se lembrava de se concentrar em seu dever, em vez das recompensas. Nunca deixe o futuro perturbá-lo, ele escreveu. Você o enfrentará, se for preciso, com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente. Essa mentalidade permite que você fique fixo no momento, livre da ansiedade do que pode ou não acontecer. Uma das maiores fontes de estresse na vida é a lacuna entre a expectativa e a realidade. Nós olhamos para um resultado específico e, quando as coisas não saem como planejado, nos sentimos frustrados, desapontados ou até derrotados. Os estoicos nos ensinam que esse sofrimento muitas vezes não vem da situação em si, mas do nosso apego a como pensamos que as coisas deveriam ser. Ao nos desanimarmos dessas expectativas, podemos enfrentar as reviravoltas da vida com maior resiliência e calma. Imagine que você está estudando para um exame importante. Você fez tudo o que pode para se preparar. Horas de leitura, testes práticos, noites sem dormir. Mas no dia do exame, as questões são inesperadamente desafiadoras. Ou talvez você não esteja se sentindo bem. O resultado é incerto, não importa quanto esforço você tenha dedicado. Em vez de se fixar na pontuação, os estoicos o encorajariam a se concentrar sobre o esforço que você fez. Você se preparou diligentemente? Você deu o seu melhor? Se a resposta for sim, então você teve sucesso, independentemente da nota. Essa abordagem também se aplica a relacionamentos. Às vezes, apesar de seus melhores esforços para comunicar, apoiar ou cuidar de alguém, o relacionamento não dá certo. É tentador se culpar ou se sentir um fracasso. Mas os estoicos lembrariam que as escolhas e sentimentos da outra pessoa não estão sob seu controle. O que está sob seu controle é como você se apresentou, como você agiu e como você os tratou. Ao concentrar-se nestes aspectos, você pode encontrar paz mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que você esperava. Desapegar-se dos resultados não é sobre desistir da ambição ou dos objetivos. É sobre ancorar sua felicidade e senso de si mesmo no processo, em vez do resultado. Quando você define o sucesso pelo seu esforço, em vez da validação externa, você recupera seu poder. Sêneca disse: "É melhor que o homem sábio se contente com sua sorte, qualquer que seja, sem desejar o que não tem." Isto não significa se conformar. Significa encontrar realização no ato de se esforçar, em vez de nos frutos do seu trabalho. A beleza deste princípio estoico é que ele cria um tipo de invencibilidade. Quando você se desliga dos resultados, você não está mais à mercê das circunstâncias. Seja você ganhar ou perder, ter sucesso ou fracasso, você permanece firme porque seu valor não está ligado ao que acontece, está ligado a como você vive. A coragem é uma daquelas qualidades que todos nós admiramos nos outros, mas muitas vezes hesitamos em reivindicar para nós mesmos. Pensamos em heróis de filmes, bombeiros correndo para prédios em chamas ou ativistas se levantando contra a injustiça. E ainda que esses sejam, sem dúvida, atos de bravura, a coragem não é reservada para momentos extraordinários. É algo que somos chamados a praticar todos os dias, frequentemente nas batalhas pessoais silenciosas que ninguém mais vê. Os estoicos entendiam isso profundamente. Para eles,
Coragem não era sobre ser destemido. Era sobre agir, apesar do medo. Pense na última vez que você teve medo de fazer algo importante. Talvez tenha sido falar em uma reunião, confrontar alguém sobre um problema ou até mesmo começar algo novo, como um projeto ou um relacionamento. Aquela vozinha na sua cabeça pode ter sussurrado: e se eu falhar? E se eu parecer tolo? O medo pode ser tão paralisante porque ele joga com nossas emoções mais vulneráveis. Mas aqui está a coisa. Coragem não é a ausência de medo. É escolher seguir em frente apesar dele. Como disse Sêneca, o filósofo estoico, aquele que é bravo é livre. Os estoicos acreditavam que o medo é uma parte natural da vida. É como respondemos a ele que nos define. Epicteto ensinou seus alunos a se concentrar no que está sob seu controle. Você pode não ser capaz de eliminar o medo inteiramente, mas você pode controlar como você age quando ele aparecer. Ele disse: não espere que os eventos aconteçam do jeito que você quer. Bem-vindo aos eventos de qualquer forma que aconteçam. Em outras palavras, pare de esperar pelas condições perfeitas ou o momento em que você se sente completamente confiante. Tome uma ação agora, mesmo que você esteja com medo. Coragem não é sempre sobre grandes gestos. Ela é muitas vezes encontrada nas pequenas decisões do dia a dia. É a coragem de dizer não a algo que não se alinha com seus valores, mesmo que seja desconfortável. É a coragem de se defender quando alguém ultrapassa um limite. É a coragem de admitir quando você está errado e fazer as correções. Esses momentos podem não ser manchetes, mas eles moldam seu caráter e fortalecem seu espírito. Um dos aspectos mais poderosos da coragem estoica é a ideia de aceitar o desconforto. Os estoicos sabiam que o crescimento e o progresso muitas vezes exigem entrar no desconhecido. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Isso significa que a coragem começa com a mentalidade. Quando você enfrentar um desafio, em vez de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Pergunte: o que posso aprender com isso? Como posso crescer com isso? O medo muitas vezes prospera na incerteza. O "e se" pode sair do controle, fazendo o desafio à frente parecer insuperável. Mas os estoicos nos lembrariam que muito do que tememos nunca realmente acontece. Sêneca escreveu: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ao confrontar nossos medos de frente, muitas vezes descobrimos que eles não são tão opressivos quanto pensamos. É o ato de evitar ou fugir do medo que lhe dá poder. A coragem também requer vulnerabilidade, e esta pode ser a parte mais difícil. Viver com coragem significa assumir riscos, sabendo muito bem que você pode falhar ou se machucar. Mas como os estoicos ensinam, o fracasso não é algo a temer, é algo a aceitar. Cada contratempo é uma oportunidade para aprender e melhorar. As dificuldades fortalecem a mente, como o trabalho fortalece o corpo. Sêneca escreveu: quando você para de temer o fracasso, você se abre a possibilidades que você nunca teria imaginado. Outro aspecto importante da coragem estoica é sua conexão com a integridade. A verdadeira coragem não é imprudente ou egoísta. Ela é sobre fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Ela é sobre permanecer fiel aos seus princípios, mesmo quando isso lhe custa algo. Marco Aurélio muitas vezes se lembrava de agir com justiça, bondade e humildade, independentemente das circunstâncias. A coragem, nesse sentido, é sobre permanecer ancorado em seus valores quando o mundo tenta puxá-lo em diferentes direções. Viver com coragem não significa que você não sentirá medo, mas cada vez que você o enfrentar e escolher agir de qualquer forma, você está construindo um músculo. E assim como qualquer outro músculo, quanto mais você o usa, mais forte ele se torna. Com o tempo você descobrirá que as coisas que antes o intimidavam não têm mais a mesma força. Você descobrirá uma sensação de liberdade que vem de saber que você pode lidar com qualquer coisa que a vida jogue em seu caminho. O medo e a ansiedade não precisam controlar sua vida. Com a sabedoria intemporal do estoicismo, você tem o poder de transformar essas emoções em força, clareza e resiliência.
Lembre-se de que cada passo que você dá para dominar suas emoções é um passo para dominar sua vida. Obrigado por fazer parte do percurso estoico hoje. Seu tempo e atenção significam o mundo para mim. Vejo você no próximo vídeo.